Ouça agora o que vem por aí. E como nós já dissemos, nós estamos aí numa semana muito especial, uma semana voltada para a Páscoa, a semana especial da Páscoa, aqui no programa Novo Tempo. E para você que está nos acompanhando, você já sabe que nós já tivemos a presença aí do professor Silas Finger Barrella, nós já tivemos a presença do pastor Cleiton Feitosa e hoje nós teremos a presença do pastor Antônio Oliveira Tostes. E por falar nisso, eu já vou colocá-lo no ar para que ele fique aqui juntinho conosco nos nossos estúdios. Então vamos lá! Alô, pastor? Oi, Lu. Prazer, tudo bem? Que coisa boa ver o senhor e ouvir o senhor, que alegria tê-lo aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos, é muito, muito bom e com certeza hoje teremos aí uma poderosa reflexão a respeito da Páscoa. Queridos, eu não vou apresentar o pastor agora, sabe por quê? Porque a gente volta já já! O melhor lugar, o seu imposto de renda prepara. Contabilidade mensal é o nosso diferencial. CityTech Service, soluções contábeis. Contabilidade pessoal, empresarial e aplicação para o IT Number. Faça um orçamento. 774-843-2167. CityTech Service, simplificando a sua vida. 774-843-2167. Marcos, e aí, temos ouvintes ligadinhos aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos, mas que é transmitido também para o Brasil, que é transmitido também para Portugal e que é transmitido também para toda a Europa, inclusive lá em Tel Aviv. Você sabia que tem gente nos ouvindo? Amém. Olha que coisa boa! Então Bênção, vamos lá, Marcos. Quem é que está aí? Fala para mim. Então, quem está conosco esta noite é o Silas. Também está aqui o Mitz, né? Que coisa muito bom ter o boa! Mitz aqui com a gente. Muito bom ter a sua companhia, Mitz. O Hélio de Atlanta, a Beth Bastos. Uma prima querida de Vitória, Espírito Santo. A Carol. Carol, e nós temos Carol é mais... uma assídua aqui. A Carol com K, isso mesmo. E tem mais um ouvinte aqui que não dá para identificar o nome dela, mas acho que você conhece, você sabe quem é. Sim. Aqui não aparece o nome dela para mim. Não aparece? Daqui a pouco eu vou olhar, Marcos, mas e aí ela a gente está fala. desejando uma ótima noite para a gente, né? Então a gente agradece também. Que bom ter a sua companhia e você também pode mandar mensagem para nós, não é verdade, Marcos? Sim, Lu. Os ouvintes podem mandar mensagem pelo WhatsApp 774-707-7835. Quer repetir, Marcos, pra gente? Sim. 774-707-7835. Isso aí, não perca tempo, deixe a sua mensagem aqui para nós através do WhatsApp, ou então você pode deixar a mensagem através da página Rádio Novo Tempo EUA. Nós temos uma página no Facebook, também temos uma página no Instagram com o mesmo endereço, Novo Tempo EUA. Opa, falhou aqui, mas já voltou. Novo Tempo EUA. E também temos um site www.novotempoeua.com. Então, queridos, vá lá, visite o nosso site, passe lá, dê uma voltinha nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, deixe a sua mensagem, converse conosco, queremos conhecer você. Porque você já sabe, o programa Novo Tempo é um oferecimento dos seus adventistas do sétimo dia. E agora, sem mais demora, porque nós precisamos e queremos muito ouvi-lo, nós queremos ver e ouvir o pastor Antônio Tostes. Mas antes que ele comece a falar, eu quero apresentá-lo. Sim, ele já esteve aqui conosco, já falou pra gente. O pastor Antônio Tostes, ele é pós-graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, ele é natural de Juiz de Fora, pastor, tem um irmão pastor que mora em Juiz de Fora, trabalha em Juiz de Fora. Ele é casado com Maria José Tostes e tem uma filha, Tayane.
Essa família tem servido aí a organização adventista há 38 anos. E entre as suas atividades, ele já foi diretor financeiro da Casa Publicadora Brasileira e tesoureiro da União Sudeste Brasileira. O pastor Antônio Tostes, ele já tem 2 livros publicados pela CPB. O primeiro fala sobre a administração financeira da família e o segundo tem como título Saldo Extra. Desde 2010, ele é o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação no Brasil. E ele também é o apresentador do programa Saldo Extra, que está lá na plataforma Novo Tempo Play e também no YouTube. Então, pastor, que coisa boa! Muita coisa, hein? Muita coisa! Queridos ouvintes, se você acompanhou o nosso programa desde segunda-feira, você já sabe que nós estamos trabalhando durante toda essa semana sobre a Páscoa, falando sobre a Páscoa. Segunda-feira nós tivemos o prazer, o privilégio de ouvir o professor Silas Finger Barrella. E ele falou sobre a relação entre a fé e a razão. E nós aprendemos com ele que a nossa fé tem como fundamento a convicção. E a convicção é o resultado do exercício da razão. A fé, então, queridos, não é uma confiança aí sem fundamento, não. A fé é uma resposta racional para as evidências já antes apresentadas por Deus. Ontem, terça-feira, o pastor Cleiton Feitosa nos contou detalhes importantes sobre a última semana de Jesus antes de sua morte. E ele nos falou sobre a conexão entre a Páscoa instituída na saída do povo hebreu do Egito e a Páscoa vivida por Jesus em Jerusalém na sua última semana. Aquele povo antes viveu cativo por 400 anos, escravos. E hoje nós também, muitas vezes, somos cativos e escravos do pecado. O cordeiro, sacrificado para a expiação dos pecados, representava Jesus, que viria e como cordeiro morreria em nosso lugar. E hoje, o pastor Antônio Tostes vai falar para nós a respeito dos últimos momentos da vida de Jesus, o seu diálogo com Pilatos e a sua entrega voluntária por você e por mim. E a pergunta que todos nós teremos que responder. Pastor, nesse momento, nós queremos que o Espírito Santo te unja e que as suas palavras possam atingir cada ouvinte que está aqui presente de forma virtual, assistindo, vendo ou ouvindo o nosso programa. Então, que os anjos de Deus, que o Espírito Santo possa estar acampado ao lado dessas pessoas e ao nosso lado também, para ouvir a mensagem que Deus tem preparado para você, querido ouvinte. Lembre-se, a nossa voz, aqui nós temos a voz, mas a mensagem e a palavra é de Deus. Amém. Pastor, fique à vontade. Muito obrigado, Lu. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes. Alguns talvez estejam apenas ouvindo, outros estejam também assistindo. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela responsabilidade que Ele me confiou de agora abrir a palavra e compartilhar com vocês algumas lições importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Agradeço ao Mituzael e à Lu pelo convite para estar aqui, é uma honra muito grande. Prazer é todo nosso, pastor. Tá bom, Lu. E eu desejo de coração sincero, Lu, e o Mitz e todos vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu vou agora abrir a palavra de Deus, mas antes quero convidar você para uma breve oração, e eu peço que você feche seus olhos, se você puder, e me acompanhe nesta prece. Senhor nosso Deus, vamos abrir a sua palavra. Vamos tratar do assunto mais importante da história da humanidade,
que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que através do teu Espírito possamos compreender o que o Senhor preparou para nós, e através do teu Espírito possamos colocar os teus conselhos em prática em nossa vida, lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu mencionei aqui na oração que nós vamos recordar o momento mais importante da vida de Jesus, do seu ministério aqui nesta terra, e eu posso afirmar com segurança o momento mais importante da história da humanidade, que foi o momento em que Jesus ele se entregou para ser crucificado e para morrer por mim, para morrer por você. Nós devemos dedicar tempo a estudar sobre esse tema, a refletir sobre este assunto, a compreender o que estava acontecendo ali naquele dia especial. Por que que Jesus se entregou? Por que que ele sofreu tanto? Qual é o grande significado da cruz na nossa vida? Uma semana seria pouco para nós tratarmos unicamente desse tema. Mas a Semana Santa nos dá a oportunidade única de recordar os últimos momentos da vida de Jesus. A última semana de vida de Cristo aqui nesta terra, que culminou com a sua ressurreição, ele permaneceu aqui depois por vários dias, ele apareceu para muitas pessoas, confirmou os chamados dos discípulos, deixou certo e seguro a todos que ele havia ressuscitado, mas a última semana de vida propriamente terminou com a sua ressurreição, a sua obra sendo concluída, e nesses dias ele transmitiu as mais importantes lições aos seus discípulos e a todos nós também. Mas, sem dúvida alguma, foi ali, na sexta-feira, em que Jesus, ele verteu seu sangue, ele entregou a sua vida para morrer por nós. Eu quero recordar aqui apenas uma parte, porque nós teríamos que gastar bastante tempo para recordar todos os detalhes. Eu quero apenas lembrar de que depois que Jesus foi traído por Judas, e você conhece o relato e a história bíblica, Jesus foi levado para o Sinédrio para ser julgado. E Jesus foi julgado durante aquela noite, e podemos dizer que foi um julgamento injusto. Jesus não teve um direito de defesa, e eu entendo que se Jesus tivesse sido julgado durante o dia, tantas e tantas pessoas que ouviram suas mensagens, que foram acolhidas por ele, que conheciam a sua pureza, a sua santidade, a sua inocência, eles não teriam permitido que Jesus talvez tivesse sido condenado pelo Sinédrio. Mas ele foi condenado. E por questões espirituais, religiosas, a vida de Cristo que ele pregava não coadunava com aquilo que os judeus, a liderança judaica, esperava a respeito da vinda do Messias. Eles esperavam o Messias que viesse exaltar a Jerusalém como a sede do governo mundial, né, e sentar no trono de Davi. Muitos dizem que eles esperavam o Messias, vamos dizer assim, político, que viesse libertá-los, expulsar os romanos, tirá-los do jugo de Roma e exaltar o povo judeu como sendo os responsáveis pelos oráculos de Deus, né? E Jesus e a mensagem de Cristo não satisfazia os desejos dos líderes judaicos. E eles condenaram a Jesus à morte por questões religiosas, por Jesus se dizer ser o Filho de Deus. Depois de, então, condenarem a Jesus injustamente, eles levaram a Jesus para que o governo romano, representado por Pilatos, sancionasse a morte de Jesus. Aquela condenação precisava ser sancionada pelo governo romano. Mas, certamente, Pilatos, que era o governador ali em Jerusalém, não iria condenar Jesus à morte por questões religiosas. Ele não faria isso. E nos diz, então, a Bíblia que eles apresentaram questões políticas para que Jesus pudesse ser condenado por Roma. Eu não vou aqui mencionar todos os textos que eu vou citar aqui, desses últimos momentos da vida de Jesus, estarão relacionados muito entre o diálogo entre Jesus e Pilatos, porque são muitos textos, eu não vou mencioná-los, mas depois você pode conferir. Esse diálogo de Jesus com Pilatos está relatado em Mateus, no capítulo 27, está relatado no livro de Marcos, no capítulo 15, em Lucas, no capítulo 23, e em João, no capítulo 18. Eu quero abrir agora em Lucas, no capítulo 23, e recordar com vocês aqui as 3 falsas acusações que eles apresentaram contra Jesus.
diante de Pilatos. O verso 2 de Lucas 23 diz assim: E então passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Como eu disse, questões políticas. A primeira é que Jesus era um agitador, e Jesus tomou todos os cuidados para que ele não fosse acusado de ser um agitador. Quantas vezes Jesus realizou milagres e ele pediu que as pessoas não contassem aos outros? Quantas vezes Jesus ficou recluso para que não houvesse uma agitação em relação a tudo aquilo que ele realizava, que ele fazia? Jesus tomou todos os cuidados para que ele cumprisse o seu ministério até o final. A segunda acusação, que Jesus estava proibindo de pagar tributo a César. Jesus, ele disse exatamente o contrário. Certa vez, os líderes judaicos queriam pegar a Jesus de alguma forma e perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. Se Jesus dissesse que não era lícito, eles tinham uma razão para colocar o governo romano contra Jesus. Se Jesus tivesse que, tem que pagar tributo a César e promovesse, o povo que já era tão oprimido, pensavam eles, vão se colocar contra Jesus. E sabe o que Jesus fez? Eu até tomei aqui uma moeda, um quara, né, que está aqui em minhas mãos, e Jesus então pediu que desse ele uma moeda, e Jesus pegou aquela moeda, está aqui na minha mão, aqueles que estão assistindo estão vendo, e Jesus perguntou, de quem é a esfinge aqui nesta moeda? Depois você pode conferir, esse relato está em Mateus, no capítulo 22. De quem é a esfinge nesta moeda? E eles disseram, é de César. E o que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E a terceira acusação foi quando eles disseram que Jesus estava afirmando ser ele Cristo, o Rei. Talvez eles estivessem fazendo uma associação ao fato de Jesus se permitir entrar triunfalmente em Jerusalém naquela semana, quando muitos disseram, Jesus, filho de Davi, ora, se era filho de Davi, era o rei. Na verdade, Jesus não queria ser aclamado, não era essa a intenção de Cristo, mas ao Jesus se permitir receber aquela saudação, Jesus queria que a atenção de todos, naquela semana de Páscoa, estivesse voltada para ele, para aquilo que viria a acontecer com a sua morte na cruz do Calvário. Portanto, eles apresentaram essas acusações e Pilatos, então, voltou-se para Jesus e fez a seguinte pergunta. Eu fiz aqui um pequeno esboço para eu não esquecer desses pontos que eu considero importantes. Perfeito. Pilatos perguntou para Jesus, se você quiser acompanhar, vamos abrir pelo menos em Mateus, no capítulo 27. Se você tiver a sua Bíblia, deixa aberta apenas em Mateus, e vamos recordar aqui alguns pontos destacados no diálogo de Jesus com Pilatos. Aqui em Mateus tem essa pergunta no verso 11. Pilatos foi claro e disse a Jesus, és tu o rei dos judeus? E o que Jesus disse? Tu o dizes. Notem que, naquele momento, quando Jesus disse essas palavras, houve um agito muito grande nas pessoas que estavam ali para condenar a Cristo. Assim como os líderes do Sinédrio compraram a Judas para que traísse a Jesus, eu não tenho dúvidas que eles compraram um grupo de pessoas para que estivesse ali agitando, pedisse a condenação de Jesus. Uma turba ímpia, uma plebe se amotinou ali para condenar a Jesus. E naqueles momentos, quando Jesus respondeu, tu dizes, eles começaram a dizer que aquela era uma confirmação de que Jesus se dizia o rei. E no verso 13, Pilatos diz assim, não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de Pilatos ficar muito admirado. Quando Pilatos viu a postura de Cristo, que demonstrava inocência, pureza, santidade, e quando Pilatos viu a reação daquela plebe que estava ali, Pilatos não teve dúvida, Jesus era inocente. Ele estava ali apenas pelo ódio dos seus acusadores. E Pilatos fez a declaração dizendo que não encontrava nele crime algum. Você vai encontrar essa declaração no diálogo, nesses capítulos que eu citei, dos evangelhos. Pilatos declarou, eu não vejo nele crime algum. E sabe o que aconteceu, amigos?
aquela plebe que estava ali, amotinada contra Cristo, agora começou a se voltar contra Pilatos e começaram a acusar a ele, porque havia ali um agitador que era contra César e ele não fazia nada, e Pilatos, como político, ficou naquela situação difícil, né? Eu não quero condenar um sangue inocente, mas eu também não quero um povo comprometendo o meu governo, eu não quero o povo contra mim. E aí Pilatos, ele percebeu algo que disseram ali, quando eles estavam acusando a Cristo, eu não sei se está no Evangelho de Lucas, mas eles disseram que Jesus era um agitador que estava vindo da Galiléia para a Judéia, fazendo um grande movimento. E Pilatos então pensou, vem cá, esse camarada aqui, ele é da Galiléia? E eles disseram, sim, ele é um galileu. E Pilatos então se lembrou que Herodes, que era o governador da Galiléia, estava em Jerusalém naquela semana. E Herodes, além de ser o governador da Galiléia, de onde era Jesus, Herodes era judeu. Então Pilatos pensou, bom, vou mandar esse Jesus para Herodes, já que ele é de lá, e deixa que ele condene a Cristo. E Jesus foi levado até Herodes. O relato não é muito longo, mas Herodes recebeu a Cristo, ele não rejeitou. E eu acredito que Herodes aceitou receber a Cristo porque ele deve ter ficado muito curioso. Quem é esta pessoa que realiza milagres, que é tão falado nesses dias? E diz a Bíblia que Herodes queria que Jesus desse um sinal para ele. Ora, nós sabemos que os sinais de Jesus, eles se manifestavam nos milagres de Cristo. E sabe o que eu imagino? Que Herodes deve ter dito assim ali para os seus súditos, busque aí um paralítico, busque um doente, um cego e traga aqui. E ele deve ter pedido então a Jesus que fizesse ali algum milagre, alguma cura para satisfazer as suas curiosidades, quem sabe desse até a liberdade a Jesus. Sabe, amigos, nós sabemos que Jesus, ele em nenhum momento, ele rejeitou o clamor das pessoas que o procuraram. Quantas pessoas pediram uma palavra de consolo, uma palavra de carinho? Quantas pessoas procuraram a Jesus pedindo um milagre? E quando Jesus encontrava um coração sincero, ele acolhia, ele atendia, ele realizou muitos milagres para trazer alento a pessoas que sofriam. Mas naquele momento, Jesus se calou diante daquele rei ímpio que não sentia a necessidade de um Salvador. Jesus também ficou em silêncio diante de Herodes. E era importante que Jesus, naquele momento, ele se portasse como um homem, como cada um de nós em idênticas circunstâncias. Jesus jamais iria realizar o milagre para ter a liberdade. E o que aconteceu ali no encontro de Jesus em Herodes? Certamente Herodes viu a inocência de Cristo e ele pensou assim, eu não vou me comprometer com este homem. Possivelmente teve até medo de agir naquela hora e devolveu Jesus para Pilatos. E quando Pilatos ficou sabendo que Jesus estava voltando para ele, eu imagino o aborrecimento de Pilatos, né? Imagino que Pilatos deve ter ficado muito aborrecido. E aí, quando Jesus estava novamente ali à frente daquela plebe, daquela turba ímpia, nos diz o relato bíblico que Pilatos mandou açoitar Jesus na frente de todas as pessoas. E Jesus sofreu tremendamente. E Pilatos disse assim, eu não vejo neste homem crime algum, eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. E a reação de Pilatos foi também porque a sua esposa teve um sonho. E neste sonho, ela sabia que foi revelado a ela que Jesus era inocente, e ela advertiu Pilatos. Aquele homem que estão trazendo aqui para você condenar é um homem inocente. E Pilatos sabia disso. Ele não apenas sabia pela revelação da sua esposa, mas ele percebeu a inocência de Cristo. Ele mandou castigar a Jesus e disse que soltaria. Mas naquela hora, por maior que fosse o castigo, o açoite, não satisfaria os seus acusadores. E eles novamente começaram a voltar-se contra Pilatos. Começaram a voltar-se para ameaçar Pilatos diante do governo romano, diante de César. E aí aconteceu algo muito significativo, muito significativo.
Pilatos, a Bíblia não diz se ele se lembrou ou se lembraram a ele que na Páscoa era comum libertar um prisioneiro. Era comum. E o que Pilatos fez? Eu aqui agora estou imaginando, tá? Imaginando Pilatos chamando o líder dos seus soldados e ele dizendo assim: eu quero que você vá lá no cárcere e me traga o pior dos prisioneiros. Agora, eu quero a pessoa mais odiada. Eu quero a pessoa que tenha cometido as maiores atrocidades. Eu quero aquela pessoa que tenha feito as coisas piores para esta comunidade que está aqui. E mais, eu quero um prisioneiro que já tenha sido julgado e tenha sido condenado à morte, e a pior das mortes, que era exatamente a morte de cruz. E quem que surge? Barrabás. Surge então Barrabás. E aí é colocado de um lado Barrabás e de um lado é colocado Jesus Cristo. Agora eu quero que você pense comigo no que estava acontecendo ali. Amigos, diante de todo o universo, estava sendo revelado o caráter de Satanás e o caráter de Deus. Estava tirando qualquer sombra de dúvidas de quem era realmente o inimigo que se rebelou contra Deus lá no céu. E como era baseado o governo e a justiça de Deus. E ali, naquele momento, ali entre Barrabás e Cristo, naquele momento estava diante do universo o grande conflito. O grande conflito. De um lado, na pessoa de Barrabás, estava a obra de Satanás. E de outro lado, em Cristo Jesus, a obra de Deus. Barrabás representava o que Satanás deseja fazer com o homem, colocar o homem nas trevas, aprisionar o homem no pecado, condenar o homem e levá-lo ao desespero e à morte eterna. Eu quero que você entenda aqui que não é a intenção de Satanás fazer com que todos sejam bandidos, criminosos, assassinos, estejam presos nas prisões, não. O que Satanás quer prender o homem é ao pecado e condenar o homem pelos seus pecados. O que aconteceu com Barrabás é a consequência do pecado que leva o homem à morte, a ser condenado à morte eterna. Agora, de outro lado, estava o contraste na obra de Deus. Em vez das trevas, em Cristo estava a luz. Em vez do desespero, em Cristo estava a esperança. Em vez da condenação, em Cristo estava a liberdade. Em vez da morte, em Cristo estava a vida. Ali, diante do universo, a obra de Satanás e a obra de Jesus. E então, no verso 17, Barrabás volta-se para aquele povo e diz: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Mateus 27, 17. A quem quereis que eu vos solte? O que Pilatos imaginava? Eles não vão querer esse criminoso, esse bandido que cometeu tantas atrocidades no meio deles novamente. Mas, por incrível que pareça, a multidão, aquela plebe amotinada, aqueles falsos acusadores, disseram então: solte-nos Barrabás. Pilatos, ele ficou pasmo, ele não acreditava que a situação chegaria àquele ponto. E nos diz então que ele repete a pergunta no verso 21 de Mateus 27. Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles reafirmaram: Barrabás, Barrabás, solte-nos Barrabás. E então, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo agora, você que pelo Espírito Santo do Senhor foi conduzido a estar comigo agora, ouvindo esta mensagem, que é para mim e para você. Pilatos faz uma pergunta que todos nós teremos que responder. E a pergunta é: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Verso 22 de Mateus 27, eu vou responder: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? E o povo então respondeu: crucifica-o, crucifica-o. A resposta foi muito chocante para Pilatos. Ele não imaginava que a situação chegaria àquele ponto. E nos diz a história
que Pilatos que nada conseguiu, verso 24 de Mateus 27. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou suas mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos lavou suas mãos e deu as costas para Jesus. Naquele momento, Jesus então foi entregue àquela tuba ímpia que estava ali. E aí começou o terrível sofrimento de Jesus. Os soldados que ali estavam começaram a açoitar a Jesus de uma forma terrível, terrível. Amigos, o chicote usado pelos soldados romanos não era um chicote de bater. O chicote ele tinha garras assim como anzóis, naquele chicote enorme, que tinha alguns metros. Eles não batiam, eles lançavam aquele chicote, o chicote enrolava no corpo. Eles então puxavam o chicote. E aquelas garras como anzóis, elas cravavam no corpo nu do prisioneiro, e quando eles puxavam o chicote, arrancavam pedaços da carne de Jesus, por onde o sangue fluía copiosamente. Foi neste momento que eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, dizendo: salve-se, rei dos judeus, salve-se, rei dos judeus. Foi neste momento que eles cuspiram na face de Cristo, que eles humilharam a Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus foi terrível, foi terrível, foi terrível. E sobre Jesus Cristo foi colocada a cruz de Barrabás. E aí Jesus segue, então, para o Gólgota, sofrendo, traspassaram o seu corpo, humilharam, cuspiram nele, injuriaram a Jesus. A dor, o sofrimento, a humilhação não desfiguraram o semblante de Cristo, que apresentava traços de inocência, de bondade e santidade. Quem estava liderando aquela multidão, aquela plebe amotinada, era Satanás. E sabe por que Satanás fez com que o sofrimento de Jesus fosse tão terrível? Não apenas por dentro, mas por fora. Para que Jesus pudesse, naquele momento, usar o seu poder para amenizar a sua dor. Para que Jesus pudesse, naquele momento, chamar um único anjo. E um único raio de luz, de um único anjo, seria suficiente para colocar todos aqueles que condenaram a Jesus por terra. Mas Jesus, ele jamais iria usar o seu poder, os seus atributos divinos para ter a liberdade ou para amenizar a sua dor. Cumpria a Jesus, assim como nasceu como homem, assim como viveu como homem, cumpria Jesus morrer como homem. Só houve um momento no ministério de Cristo, só um momento no ministério de Jesus, em que ele usou os seus atributos divinos. Foi quando Jesus perdoou pecados. Cumpria-lhe viver como homem e cumpria Jesus morrer como homem. Naquele momento estava se cumprindo a profecia de Isaías, no capítulo 53. Eu não vou ler toda a profecia, depois você pode, se você não a conhece, leia Isaías 53, e você vai entender o que estava sendo realizado ali naquele dia, o que estava acontecendo. Eu vou ler apenas o verso 7. Diz assim, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus estava ali cumprindo todos os simbolismos do santuário. Aliás, na vida de Cristo, ele cumpriu todos os simbolismos do santuário. Todos. Cada uma das atividades do santuário, os utensílios, a obra do sacerdote, do sumo sacerdote, o cordeiro, tudo. Cada ação no santuário representava uma das facetas do ministério de Cristo. Mas agora Jesus estava desempenhando o papel da ovelha, do cordeiro, que era sacrificado, o sangue que era imolado desde o Éden, desde quando Adão e Eva pela primeira vez sacrificaram
o primeiro cordeiro para tirar vestimentas para fazer a sua nudez, apontava para aquele dia, aquele momento em que Jesus estava se entregando como ovelha muda para derramar o seu sangue pela humanidade. Jesus estava cumprindo a profecia em relação à sua morte. Eu quero recordar uma história com vocês, uma história antiga, tá? Eu inclusive, li essa história as primeiras vezes que eu estava estudando, fazendo os meus primeiros estudos da Bíblia, sozinho, eu li essa história. Então, é uma história bem antiga, mas é uma história, eu não sei se ela é real ou não, mas foi uma ilustração e eu quero compartilhar com vocês. Queremos ouvir. A história, Lu, ela fala de um menino, conta a história de um menino chamado Pedrinho. Ele estava ali no ensino fundamental, né? Naquele tempo era o primário, e conta a história de que naquela sala de aula de crianças bem pequenas, todo dia estava sumindo o lanche de uma das crianças. O lanche de uma das crianças estava desaparecendo. E as crianças reclamavam com a professora chamava a atenção dos alunos, até que um dia a professora percebeu que tinha que tomar uma medida drástica. Como eu falei, uma história antiga. Ela trouxe uma vara para a sala de aula, colocou aquela vara exposta na parede, e ela disse assim, olha, se algum lanche aqui for roubado novamente, aquele que roubou o lanche vai ter que se apresentar. E ele vai receber 10 varadas. E se o lanche for roubado, e aquele que roubou o lanche não se apresentar, todos os alunos da classe serão penalizados. Imagina que situação, né? Durante um tempo, parece que o lanche não foi roubado, até que um dia o João procurou a professora e disse, professora, o meu lanche foi roubado. E aí, quando os alunos voltaram do recreio, né? A professora, então, disse que o lanche do João havia sido roubado, e ela disse assim, infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que eu vou ter que cumprir aqui o que eu disse. Eu quero que a pessoa que roubou o lanche do João se apresente para receber as 10 varadas. A história conta que houve um silêncio na sala, até que alguém começou a chorar lá no fundo da sala, a soluçar, a soluçar. E quando todos olharam para trás, era o Pedrinho, o mais pobrezinho da sala, o mais magrinho da sala. E Pedrinho, então, se levantou e foi até a professora e disse assim, professora, foi eu que roubei o lanche do João. Está aqui o lanche dele. E a professora olhou, mas Pedrinho, você, que é um menino tão dedicado, estudioso, tão comportado, mas por que você fez isso? Por que você estava roubando o lanche dos coleguinhas? E aí Pedrinho contou a sua história. Pedrinho era órfão de pai, e ele tinha alguns irmãozinhos pequenos. E a sua mãe era lavadeira. E a sua mãe estava doente, e os seus irmãozinhos passando fome em casa. E ela disse que cada dia eu pegava o lanche de uma das crianças, escondia e levava para casa, para dar para os meus irmãozinhos. Todos ali na sala perdoariam o Pedrinho pelo que ele fez, todos. Mas a professora não poderia ser flexível. E ela disse, Pedrinho, você vai ter que receber as 10 varadas. E quando o Pedrinho tirou a camisa, as suas costelinhas apareceram. E naquela hora, João se levantou, era o menino mais forte da sala, o mais saudável, era aquele que tinha tido o alimento roubado, a merenda roubada naquele dia. A história conta que João foi até a frente e ele então disse, professora, o Pedrinho não vai suportar as 10 varadas. João tirou sua camisa e disse, eu vou receber a sentença por ele. Como eu disse, uma história antiga, não sei se é verdade ou não, mas ela ilustra muito bem a realidade que está diante de nós. A você que, pelo Espírito Santo de Deus, foi
convidado pelo Espírito a estar aqui ouvindo essa mensagem, ouça o que eu vou dizer agora. O sofrimento, a dor, a humilhação, a ignomínia, a coroa de espinhos, a cruz, não era de Jesus. Era minha, era sua. Era pelo meu pecado e pelo seu pecado. Sabe, amigos, nós não sabemos o que aconteceu com Barrabás, mas sabemos o que aconteceu com Pilatos. A história registra que Pilatos, pouco tempo depois, foi contraído de uma terrível enfermidade e ele morreu atormentado com uma consciência culpada. Deu as costas para Jesus. Nós não sabemos o que aconteceu com Barrabás. A Bíblia não diz mais nada. Mas a Barrabás teve a liberdade que pertencia a Cristo. Jesus tomou a cruz que pertencia a Barrabás e foi para o Calvário entregar a sua vida. Existe um profundo significado espiritual aqui, eu quero que você entenda isto. Note que a morte de Cristo deu a liberdade a Barrabás. A liberdade física de Barrabás, mas aqui estava diante do universo grande conflito ali sendo apresentado. A grande obra de Jesus é nos dar a liberdade, é nos tirar da condenação do pecado, do fundo do poço do pecado, e nos tornar livres do pecado, livres da morte, que é o salário do pecado. E aqui existe uma coisa muito profunda. Barrabás era um terrível criminoso, estava no fundo do poço, condenado pelos homens. Aqui está um profundo significado espiritual. Não importa quão longe alguém vá em uma vida de pecados, não importa quão distante uma pessoa de Deus, não importa quão terríveis tenham sido os pecados que alguém tenha cometido, Jesus é capaz de tirar essa pessoa do fundo do poço, da condenação do pecado e dar a ela a liberdade eterna, a vida eterna. Que maravilha, que maravilha. Agora eu vou concluir contando uma outra história do grande pregador Moody. Ele estava falando sobre a morte de Jesus para algumas crianças. E quando ele terminou de contar aquela história sobre o que significava a morte de Cristo, nos diz que Moody tirou um relógio do pulso, eu aqui tirei o meu relógio também, ele virou para aquela classe de pequeninos que ali estava, e ele voltou-se para aquelas crianças e perguntou: quantos aqui gostariam de ganhar este relógio? Quantos gostariam de ganhar esse relógio? E as crianças levantaram a mão, eu. Ele perguntou a segunda vez: quantos gostariam de ganhar um relógio? As crianças levantaram a mão. Quando ele perguntou a terceira vez, uma criança, a menorzinha da sala, se levantou, foi lá e pegou o relógio das mãos de Moody. Aí um dos meninos da classe perguntou assim, disse assim: mas o senhor não vai dar o relógio para ela, vai? E Moody então respondeu: eu ofereci a todos vocês, mas só ela fez a sua parte, veio aqui e apanhou o relógio. Amigos, Jesus já venceu o pecado. A morte de Cristo é a minha morte pelo meu pecado. A morte de Cristo é a sua morte pelo seu pecado. Mas nós precisamos aceitar esta morte. E nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não quero que você pense que existe alguma coisa que eu precise fazer para ser salvo. Não existe nada que você precisa fazer para ser salvo, porque a graça é um favor imerecido. Jesus já pagou a dívida do meu e do seu pecado, mas eu preciso aceitar a Jesus Cristo. E o que significa aceitar a Jesus? Eu quero abrir agora, e eu vou terminar com esse texto em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Você conhece esse texto? Eu tenho certeza que você conhece, é um texto muito lindo. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a nossa parte.
abrir a porta do nosso coração, abrir a nossa vida para que Jesus entre e tome conta da nossa vida, para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam pautadas pelos ensinamentos de Cristo, para que aquilo que eu viva nesta terra, o meu estilo de vida, esteja pautado com os ensinamentos de Jesus, para que Jesus seja o governante da minha vida, eu preciso abrir o meu coração. Talvez se eu perguntar aqui para todas as pessoas quantos querem a salvação oferecida por Jesus, todos vão dizer que sim, vão levantar as mãos. Quantos querem a vida eterna? Mas a pergunta é, quantos aceitam a Jesus ou a morte de Cristo como sendo a sua morte? Eu deixo com vocês, nesta noite, a pergunta de Pilatos: o que farei eu de Jesus chamado Cristo? E esta é a pergunta que todos terão que responder. O que fará você, meu amigo e minha amiga, de Jesus chamado Cristo? Você vai dar as costas, como fez Pilatos? Ou você vai dizer nessa Semana Santa, nesta noite, eu quero essa morte de Jesus como a morte pelo meu pecado, eu quero me livrar dos meus pecados, eu quero a vida eterna que Jesus veio trazer a esta terra. Então abra o seu coração, receba Jesus em sua vida e faça de Jesus o tudo para você. O primeiro, o governando a sua vida, que vai lhe ajudar e lhe orientar, através dos ensinos da sua palavra, a você viver em conformidade com a vida de Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu lhe convido agora você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso grande Pai querido, lhe agradecemos pelo sacrifício expiatório de Cristo, que é a morte, ó Deus, pelo meu pecado, pelo pecado de todos aqueles que estão me acompanhando nesta prece. Ajude-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, a aceitar a morte substitutiva de Cristo, mas também abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, para que Jesus entre e tome conta da nossa vida, para que Ele viva em nós, e assim estejamos nos preparando para a libertação final que vai acontecer quando Jesus vier a esta terra. Aceite a nossa entrega, oramos por Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada pela mensagem tão linda que o Senhor trouxe para nós. Emocionante. Saber que Jesus sofreu tanto por cada um de nós, mesmo não tendo culpa nenhuma. É muito emocionante. E o momento agora é de reflexão. Que faremos nós com esse Cristo? Aceitaremos ou viraremos as nossas costas para Ele? Que cada ouvinte dessa noite possa ter sido tocado pelo Espírito Santo e que possa fazer a melhor escolha, escolher a Jesus. Amém. Pastor, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Uma boa noite para você, para o MITS. Que Deus continue abençoando esse lindo ministério de vocês. E contem com todo o nosso apoio. Um abraço a todos os ouvintes. Sabendo, queridos ouvintes, que o pastor Antônio Tostes, ele vai voltar outras vezes aqui. E nós já temos até um tema. Ele vai voltar aqui e vai falar para nós sobre algo que ele sabe falar, que são sobre finanças domésticas. É isso aí. Pastor, será um prazer. Feliz Páscoa para o senhor. Para todos vocês também, Lu, para todos família. Os ouvintes, um abraço para você, para o MITS, que todos tenham uma feliz Páscoa, ricamente abençoada por Deus. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.